Nós vamos dar início à nossa reunião de hoje, em nome de Jesus, em nome do seu Raul Cury, que é o mentor dessa casa. Nós vamos convidar a Virgínia, vai fazer para nós a leitura inicial do Pão Nosso, e o João Bento depois, logo em seguida, vai fazer a prece inicial, e logo depois nós passamos o microfone para o nosso palestrante da noite, o Danilo, que é muito bem recebido nesta casa. Como eu disse para ele, o bom filho a casa torna, né? É uma alegria, viu, Cris? Estar recebendo vocês hoje. O Danilo aproveitou aí o final de ano, né, Danilo? Para estar alegrando aí os corações, né? Que há muito tempo não tinham o prazer e a alegria de estar ouvindo, né, o nosso irmão. Então, hoje ele está aqui para nos dar essa alegria, encerrar o ano para nós, né, aí com chave de ouro, né? Então, eu vou pedir que a Virgínia dê, então, o início aqui, e aí vamos seguindo. Logo seguido, o João. Precisa do microfone? Boa noite a todos. Hoje a mensagem é o espinho. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Isso está em Paulo, Coríntios. Uma atitude altamente perigosa, louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental, não somente ameaçadora quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho no coração aparece. O discípulo prudente alimentará confiança sem basófia, revelando-se corajoso. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, nosso Senhor. Não são poucos os homens no mundo que são invigilantes e inquietos. Por que não assumir a posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com espírito de ponderação, observando os nossos pontos fracos, os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que nós temos sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve pessoalmente com Jesus. Foi indicado para o serviço divino pelas próprias vozes do céu. Ele lutou, trabalhou, sofreu pelo evangelho do reino e escreveu aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que não se exaltasse no sublime trabalho das revelações. Que assim seja. Que a paz e o amor do Mestre Jesus, neste momento, possa se fazer presente em nossos corações. Oração do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar.
Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Bem, pessoal, muito boa noite a todos. Para nós é uma grande alegria estarmos novamente no Centro Espírita União Fraternal, no qual agradeço, na pessoa da Sonira Giosa, o convite fraterno de estar aqui de volta. É uma casa que nos acolheu durante muitos anos, então desde o início na doutrina espírita, lá em Mogi das Cruzes, no Centro Espírita Antônio de Pádua, depois aqui na União Fraternal e na cidade de Poços de Caldas, a gente ter a oportunidade de rever amigos queridos do coração, é sempre uma emoção muito grande, e a gente sabe que no plano espiritual também outros nos acompanham, e nós agradecemos e rogamos a Jesus, o Mestre amantíssimo de nossas vidas, que nos ampare, nos guarde e guie os nossos caminhos, e que, mesmo em meio às nossas imperfeições, que nós possamos ser portadores e transmissores da mensagem límpida e clara do Evangelho de Jesus. Conta Rabindranath Tagore que um lavrador a caminho de casa, depois de um dia de trabalho, levando consigo a colheita do dia, vê pela estrada em sentido contrário uma suntuosa carruagem nimbada de estrelas que vem se aproximando, e ele identifica dentro da carruagem o Senhor do Universo. A carruagem para ao seu lado, o Senhor da vida salta, lhe estende as mãos, lhe pedindo esmolas. E ele pensa consigo: a mim, que nunca passei de um mísero escravo na aspereza do solo, o Senhor dá vida a me pedir esmolas. Mesmo assim, ele leva a mão ao alforge e deposita nas mãos do divino pedinte um grânulo da preciosa carga. O Senhor agradece e vai. Refeito do espanto, ele nota que do alforge vinha uma luminosidade diferente. O grão de trigo do qual havia feito a sua dádiva havia tornado a sacola, convertido em pepita de ouro. E ele exclama: louco que fui! Por que eu não dei tudo o que tinha ao Senhor da vida? E esse conto, esse apólogo de Tagore, faz com que a gente olhe para nós, para dentro dos nossos corações, e olhemos o nosso dia a dia. Nesses dias que antecedem o início de um novo ano, nesses dias que muitas vezes refletimos a respeito daquilo que nós vivemos durante esse período de 365 dias que nos foram dados como dádiva, por vezes nós entramos naquele momento semidepressivo, aquela depressão sazonal, Muita gente não gosta de Natal, Ano Novo, bate aquela tristezazinha por algumas lembranças e também porque muitos de nós adentramos aos anos que se iniciam cheios de promessas. E aí nós
tecemos aquele monte de projetos, que eu vou emagrecer, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar disso, daquilo, e às vezes a gente chega agora e a gente vê que nem tudo foi possível. Algumas vezes, nada foi possível. E aí a gente se entristece. Se entristece porque nós não conseguimos. E aí nós esquecemos de que sempre haverá amanhã. E sempre havendo amanhã, não quer dizer que nós vamos nos colocar numa postura de passividade, numa postura neutra, em que nós vamos apenas esperar que as coisas aconteçam. Mas nós vamos, conforme a Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, nos orienta, que nós olhemos para nós mesmos, nos aceitemos como nós somos, mas nos impormos sermos melhores a cada dia. Se nós não nos aceitarmos, nós travamos. Nós entramos nessa melancolia, nesse processo depressivo que não nos tira do lugar, que nos estagna, que nos paralisa e dali nós não saímos para lado algum. Quando nós olhamos e nos reconhecemos como seres imperfeitos, necessitados de lapidação, nós temos condições de traçarmos os nossos projetos com mais consciência. A doutrina espírita nos dá o presente de enxergarmos a imortalidade da alma, de não nos vermos inseridos num contexto que dá início no nosso nascimento e se encerra no momento da nossa morte. Esse período é um período de existência corpórea. Somos espíritos numa experiência corpórea e não o contrário. Então, quando nós nos enxergamos como seres espirituais, passando por etapas, assim como num colégio que nós entramos na primeira série, cumprimos o nosso dever, passamos para a segunda, cumprimos o nosso dever e assim por diante, assim é a nossa existência. E é, de certa forma, aflitivo, porque é igual a escola mesmo, né? Você vai, fez tudo certinho, beleza, vai para a segunda, fica mais difícil. Aí você faz tudo certinho, parabéns, vai ficar mais difícil. E a vida é mais ou menos assim. E aí dá um certo desespero, né? Fala, poxa, se eu faço mal, eu fico estagnado, não evoluo, e aí depois vem as dores, fazendo com que a gente evolua meio na marra. E aí se a gente faz tudo certinho, parabéns, você está pronto para enfrentar desafios maiores. E essa é a beleza da vida. De nós nos prepararmos constantemente para aquilo que nós temos no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, quando fala a respeito da lei de progresso. É uma lei contínua no universo, vale para tudo, com exceção de Deus, que é o legislador. Nós que estamos inseridos, seres espirituais, corpóreos, matéria, estamos todos sujeitos à evolução, à lei de progresso. E assim nós vamos seguir. Só que nós precisamos entender que nessa dinâmica de idas e vindas, de plano espiritual, plano corporal, nós vamos trazendo também projetos para que a gente vença os nossos desafios sempre pouco a pouco. Dizia o Chico ao Arnaldo Rocha sempre, ele falava, Naldinho, Deus não usa de violência, Deus usa o tempo. E essa é a beleza do universo. A gente sabe, se a gente olhar historicamente, a gente vê que a evolução não dá saltos. E nós queremos muitas vezes, num processo de um ano, cumprirmos tarefas que são gigantes, que nós levamos milênios para construir. Que nós viemos de muitos anos inseridos em outros contextos sociais, em outros contextos religiosos, e de repente a gente quer entrar na vibe do espiritismo e esquecer tudo aquilo que nós vivemos durante milhares de anos. Durante dezenas ou centenas de encarnações.
E a gente sabe que isso não é assim. Coisas que nós aprendemos durante a nossa infância, a gente tem dificuldade de vencê-las na fase adulta. Quem dirá coisas que nós trazemos de inúmeras outras encarnações. Às vezes a gente, falando especificamente da doutrina espírita, quantas vezes a gente entra na doutrina espírita e a gente ainda está ligado a pensamentos religiosos de outras religiões que nós abraçamos. E isso às vezes é muito forte, não é só por conta dessa encarnação, por outras encarnações. Eu costumo dizer que se nós formos muito Caxias, a gente está na segunda encarnação dentro da doutrina espírita, mas tem que ser assim, Caxias mesmo. O restante a gente viveu em outro pensamento. E aí não é da noite para o dia que isso vai fazer parte da nossa vida, que a gente vai enxergar, nós estando no corpo, mediante a toda uma movimentação de que só se vive uma vez, você tem que curtir agora, porque depois morreu, acabou. Dificilmente a gente vai internalizar isso e vai enxergar a perspectiva de espírito estando na carne. Esse é um exercício. É um exercício que nós vamos fazer dia a dia, porque é o tempo que vai fazer com que isso faça parte da nossa vida de espírito. E aí, já que nós estamos inseridos num contexto chamado espiritismo, que eu costumo chamar de um clube social. Nós temos o clube social espírita, nós temos o clube social católico, nós temos o clube social protestante, que é uma invenção do homem. Nós nos congregamos nisso por afinidade, porque nós buscamos esse tipo de informação e nós estamos aqui. E através da religião, a gente busca a religiosidade, que são duas coisas diferentes. Eu preciso trabalhar dentro daquilo que eu me afinizo, que seria a religião, para que desperte em mim a religiosidade, que é viver aquilo que nós professamos. É viver aquilo que nós estudamos. E a doutrina espírita é mágica para a gente. É a medida exata daquilo que nós precisamos. Doutrina espírita é a fé raciocinada. É aquilo que a gente vai encontrar lá em Kardec, dizendo que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Ontem, hoje e amanhã. Em qualquer época da humanidade. Isso é fé inabalável. E aí a doutrina espírita faz com que a gente pense, faz com que a gente raciocine a fé e passe a crer no sentido de ter certeza. Aí a gente vai lá no livro Consolador, se não me engano, na questão 354, perguntam ao Emmanuel, o que é a fé? E o Emmanuel responde que a fé é além da crença. Que a fé é saber. Eu não creio em Deus, eu sei de Deus. Eu não creio na imortalidade da alma. Eu sei da imortalidade da alma. Então, essa é a fé que nós construímos através de um processo que hoje nós estamos dentro da doutrina espírita. Mas a gente vai buscar naquilo que mais nos traga afinidade. Por vezes nós vamos encontrar a nossa religiosidade no catolicismo, no protestantismo, no budismo e até no ateísmo. Quase todos nós temos exemplos de pessoas que se dizem ateístas, que não acreditam em Deus, mas que vivem uma religiosidade que transcende todos nós. Porque transbordam caridade, transbordam amor. E nem por isso são odiados por Deus. Nem por isso serão castigados por Deus. Esses somos nós. Se eu fosse Deus, isso não ficava barato, né?
Esse é o nosso pensamento, de fazer Deus a nossa imagem e semelhança. A gente castiga, se essa noite não rezou para mim, vai ver amanhã. Me aguarde. Esse é o nosso pensamento muitas vezes. E a gente precisa vencer isso enxergando um Deus Pai. Um Deus de amor. E aí quando nós abrimos as páginas do Evangelho, e a doutrina espírita nos dá um arsenal para isso, que a gente enxergue um Deus, enxergue um Cristo de puro amor. Se nós abrimos qualquer parte do Evangelho e enxergamos um Cristo ríspido, nervoso, alheio às coisas, a nossa interpretação já começou errada. Como pode o ser mais perfeito, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, que Deus nos ofereceu de guia e modelo, ser uma pessoa cheia de restrições, de preferências? Não, a nossa interpretação precisa mudar. Porque o princípio de qualquer interpretação de evangelho é enxergar o amor de Deus às criaturas. E enxergando isso, a gente começa a construir o amanhecer do nosso dia seguinte. A gente para de sentir aquela amargura de que, poxa, eu não consegui emagrecer esse ano, e a gente começa a enxergar e falar, ano que vem vai dar certo. Mas por quê? Porque Deus vai me ajudar? Porque eu fui bonzinho, eu rezei, Deus vai me abençoar? Não. Porque nós vamos nos esforçar. Porque a doutrina espírita mostra para nós o caminho das rédeas da nossa vida. Tira a terceirização dos nossos problemas e das nossas dádivas. Coloca em nós, deposita em nós as responsabilidades de tudo aquilo que nos acontece de bom e de ruim. Nós construímos. E às vezes nós estamos colhendo coisas terríveis no presente. E por mais que a gente olhe para o nosso passado, talvez a gente pense e fale, poxa, mas eu tenho tentado andar na linha, eu tenho me esforçado, e eu continuo colhendo cardos. E aí a gente vai lembrar de uma mensagem psicografada pelo Divaldo, de um espírito chamado Marcelo Ribeiro, e que ele fala que nós somos os mesmos espíritos, referenciando ao passado. Nós somos os mesmos espíritos, envergando roupagens novas. Somos os dilapidadores da paz alheia, colhendo cardos. Somos os inquietadores, agora inquietados. E aí, quando a gente não enxerga nessa existência os motivos dos nossos sofrimentos, não acreditemos que isso vem do passado. Pode ter certeza, né? E aí eu tenho recordado muito um diálogo que eu tive agora, há poucos dias atrás, uma pessoa contando um problema que ela teve, e assim, até muito sério, inclusive. E ela falou, poxa, mas aconteceu isso, e a pessoa fez isso, fez aquilo, e era espírita. Virei para ela e falei, minha filha, essa raça não presta. Porque eu falo assim, gente, nós somos, a doutrina espírita é uma dádiva tão grande na vida da gente, que eu falo, gente, é só devendo muito para Deus dar essa concessão para a gente. É só tendo muito débito nas costas para Deus chegar e falar, olha, você não vai de qualquer jeito, não, você vai precisar do espiritismo. Né? Porque é a doutrina espírita que explica tintim por tintim, você tem não sei quantos mil livros por mês sendo publicados. Por quê? Porque a gente não aceita assim, não adianta falar. Aí a gente lê. Né? Assim, eu carrego o Livro dos Espíritos há pelo menos uns 20 anos, né? E sempre começo com ele. Porque eu falo, ali é o começo. E a gente sempre vai buscar, por quê? Nós não somos fáceis. Não, somos os mesmos espíritos. E às vezes, por muitas e muitas encarnações, possivelmente a gente tirou o sono das outras pessoas.
e agora a gente está nessa posição, né? Com a cara de anjo, né? A cara de anjo, que todo mundo olha, né? Ainda mais dentro da casa espírita, é lindo, né? Você fala, meu Deus, eu estou no nosso lar. Porque as pessoas, né, se afinizam, isso é lindo. E o que eu sempre comento é o seguinte, a gente tem a grande oportunidade de termos, se a gente vem semanalmente, ou se vem todos os dias na casa espírita, toda vez que a gente entra na casa espírita, é um pedacinho de erraticidade que Deus nos concede estando encarnados. Ou seja, erraticidade é aquele período que a gente morre, o corpo, volta para o plano espiritual. Aí senta lá, faz um balanço, planeja tudo de novo e volta. A gente tem essa oportunidade de vir, ou seja, desencarnei, subi as escadas, né, vim para o céu, aí estamos ouvindo alguma coisa para quê? Para a gente reencarnar, na hora que a gente descer e sair ali fora. Na hora que a gente pegar, descer ali pela Assis, estiver todo mundo travado ali, que está todo mundo querendo ver as luzes de Natal, ali é a reencarnação. Né? Que aí você não acha vaga, aí está todo mundo irritado. Ali é a reencarnação. Ali é o momento em que nós vamos colocar toda a potencialidade que nós buscamos no plano espiritual, na erraticidade, nesses momentos, para aplicar lá. Conforme a orientação do Espírito Emmanuel, no prefácio do livro que leva o mesmo nome, Emmanuel. O mestre não traça linhas divisórias entre o templo, seja qualquer templo, tá? E a oficina de trabalho. Aqui e lá fora é a mesma coisa. Deus não traça linha divisória. E às vezes a gente, né, trazendo, né, os nossos resquícios de passado, a gente delimita. Já fui lá uma vez na semana, cumpri com a minha obrigação religiosa, vivo a vida adoidado até a próxima vez que eu volto. Aí subo as escadas todo arrependido, sento aqui, fico em oração, porque falo, só com muita oração, e aí eu desço e volto para o mesmo ritmo. Essa não é a proposta da doutrina espírita. E essa não é a nossa proposta como seres espirituais. O que nos difere da maioria dos animais é a consciência. Comer, beber, dormir, procriar, qualquer bicho faz. O que nos diferencia é a consciência de nós mesmos, de sabermos o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o meu compromisso? E apesar de o mundo inteiro tentar levar a gente no automatismo, transformar a gente em zumbis, né, o The Walking Dead da vida real, a gente precisa parar e falar, não. Eu não vou fugir, eu não vou viver alienado ao mundo. É a história de estar no mundo sem ser do mundo. Então, não adianta a gente pensar, falar, eu vou abolir esse negócio de Papai Noel, isso é coisa de capitalista. Gente, esquece. Não vai lutar, vai perder tempo, vai perder energia. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Saiba diferenciar, saiba viver, porque senão a gente se torna seres alheios, seres ilhados no meio da multidão. E ali que estão as grandes oportunidades da nossa existência. É no meio dessa multidão que às vezes a gente olha e fala, gente, mas isso é estranho a nós, que estão os divinos pedintes a nos estender as mãos e nos pedir esmolas. É no meio das pessoas que convivem conosco em casa, no trabalho, na nossa vida social, que nós vamos encontrar aquelas pessoas que farão a diferença na nossa vida. Logicamente, a gente tem a tendência de pensar que a gente está fazendo pelo outro, mas é o outro que faz muito mais por nós. Porque no momento em que ele nos pede, ele nos dá a oportunidade de, por vezes, devolver aquilo que nós tiramos.
É dentro do nosso esforço de cada dia é que nós quitamos os nossos débitos diante da contabilidade divina. Quando a gente ouve falar de lei de causa e efeito, que é diferente da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que a gente acha fácil, eu matar, depois vão me matar, né? Não é por aí. É quando nós temos a oportunidade de nos repararmos, fazendo o bem, nos esforçando ao limite das nossas forças para fazer o bem. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando a gente fala a respeito de fazer o bem, tem uma pergunta muito interessante nesse sentido. Porque Kardec pergunta aos seres espirituais se bastará ao homem não fazer o mal para garantir a sua posição futura. Ou seja, basta ele não fazer o mal que ele vai para o céu. Aí os espíritos dão aquele balde de água fria, né? Lógico, Kardec já esperava a resposta. Mas quando a gente lê, a gente fala, puxa, não, resposta dos espíritos, não bastará ao homem não fazer o mal. É imperioso fazer o bem. E eles vão além. Porquanto será responsável por todo o mal que advir do bem que não houver praticado. Olha o tamanho da responsabilidade. A gente tem a oportunidade de fazer o bem, não faz, e dá alguma caca. Alguma coisa sai errado. Somos corresponsáveis. Porque aprendemos na doutrina espírita muito fortemente, não existe acaso na nossa vida. E aí aquela pessoa cruza o nosso caminho, que a gente adora falar, por acaso, e a gente não faz aquilo que nós poderíamos ter feito. E aí a gente se economiza. A gente dá apenas um grão da nossa carga. A gente se economiza para quê? Para quando? Aí vem o pensamento da vida no corpo. Ah, não, quando eu me aposentar, aí eu vou dedicar aqui a casa, viu, Soneira? Quando eu me aposentar, aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente fica aguardando um momento para que a gente faça aquilo que nós poderíamos fazer agora. Aí, às vezes, nós damos o exemplo do Chico, né? A pessoa ocupadíssima. Ela fala, Dani, mas o Chico era o Chico. Aí a gente começa a listar um monte de exemplos. Ou seja, não é só o Chico. São as pessoas de boa vontade que se doam. E não é doar do material, do financeiro, porque muitas vezes a gente doa daquilo que já não serve mais. Ah, isso aqui está sobrando, isso aqui não serve mais, separei lá tudo que eu não quero, agora eu dou para os outros. É importante? É importante, mas às vezes não é isso. O que é mais precioso nos dias modernos, né? Tempo. E é o tempo da gente se dedicar ao outro, de ir ouvir uma pessoa, de dar uma palavra amiga, e fazendo isso, nos inquietarmos menos com as nossas coisas. Vamos fazer por nós sempre? Isso é necessário, isso se chama auto-amor. Nós precisamos olhar para nós. É a história do avião, né? Você entra no avião, lá nas instruções, e fala, máscaras de oxigênio cairão à sua frente, se houver despressurização. Coloque a sua máscara para depois prestar auxílio ao outro. A orientação é clara e serve para a nossa vida. Se nós não estivermos minimamente bem, a gente não ajuda, a gente atrapalha. É o caso da máscara, você morre sufocado e o outro também. Então, a nossa existência ela precisa ter essa dinâmica de sabermos como nós estamos, de nos preocuparmos conosco, mas lembrar do outro.
Lembrar que sempre tem alguém do lado com falta de ar, precisando de ajuda. E a gente tem a oportunidade. Senão, não cruzava o nosso caminho, cruzava o caminho do outro. E aí a gente vai pegar sempre lá no Brasil, Coração do Mundo. Para quem não leu inteiro, ou não quer ler inteiro, vai ler o capítulo 22, que é intitulado Bezerra de Menezes. Tem uma assembleia que o anjo Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, né, conversa lá com os espíritos e a gente lê, dá um sentimento de culpa, porque provavelmente nós estávamos por lá. E aí, naquele momento, ele fala a respeito dos anos que nós estamos vivendo. Haviam anos preparatórios para esses anos que nós estamos inseridos. E aí a gente começa a compreender qual é o nosso papel de fato. Porque nós não estaríamos reencarnados, nós não estaríamos no Brasil, nós não seríamos espíritas se a gente não tivesse algum compromisso. Aí, às vezes, a gente fica aquela... você é espírita? Fala, estou tentando. Fala, pelo amor de Deus, gente. Ninguém reencarna num momento desse no Brasil espírita para tentar, não. A fase de tentar as coisas já foi. Agora é jogo, né? Treino é treino, jogo é jogo, agora é jogo. E aí nós temos a possibilidade de fazer, vamos falar, tudo pronto para que a gente faça de fato. E aí, quando perguntaram lá atrás para o Chico a respeito de qual que era o maior arrependimento dos espíritas que chegavam no plano espiritual, isso é para deixar a gente preocupado mesmo. Mas fala, a maior frustração dos espíritas que chegam no plano espiritual é a sensação de perda de tempo, de não ter feito aquilo que deveria ter feito no momento que estava aqui. E aí eu me recordo muito, de um amigo que certamente está por aí, que é o Reinaldo Leite. E o Reinaldo Leite ele passou por uma enfermidade muito grave no final da existência corporal dele aqui na Terra. E ele conversava com a mentora espiritual, que é a Maria Angélica. Ele falava, poxa, mas eu desencarnando vai ficar tanta coisa para trás, coisa para fazer. E ela falava, fica tranquilo, porque sempre vai ficar. Mas não pare de trabalhar. Porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. A gente vai chegar lá no final da vida e falar, poxa, eu podia ter feito isso e aquilo. E isso é natural. O que não pode é a gente deixar de fazer aquilo que a gente poderia ter feito no momento que deveria ter feito. Então, nesses momentos que antecedem um novo ano, é o momento da gente conversar de fato com Deus, com os nossos mentores espirituais, com esses amigos espirituais, pedindo que as oportunidades cheguem da forma mais clara possível, que nós estejamos atentos, abertos às intuições, para que a gente faça o nosso dever, que a gente cumpra com a nossa tarefa. Porque aí nós vamos estar vivendo em plenitude. Se nós nos dedicarmos, se nós nos servirmos das oportunidades que Deus coloca nos nossos caminhos, a gente já vai ter feito muito. A gente só não pode entrar no automatismo. A gente tem que buscar esse despertar de consciência, voltar lá para o Livro dos Espíritos mais uma vez. Questão 919, questão 919A. Kardec pergunta, fala, qual é o meio prático do homem se melhorar na Terra? E aí é Santo Agostinho que responde, Um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Que é uma inscrição que está lá no templo de Delfos, na Grécia. Só que Kardec insiste. Ele fala, mas como assim, Como fazer isso? E aí o Santo Agostinho tem um manual de instruções, 919A, da gente fazer o exame de consciência. Passou um dia, como foi o meu dia? Quantas oportunidades eu tive, quantas oportunidades eu aproveitei,
Quantas deixei passar? As pessoas que cruzaram meu caminho têm a agradecer ou a queixar-se de mim? E aí a gente começa a avançar. A gente começa no passo a passo a andar na direção da nossa evolução moral. Porque lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem intitulada Os Bons Espíritas, diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Então é transformação moral, é buscar isso. E é esforço. Não está dizendo, olha, são os defeitos que você vencer, as vicissitudes que você superar, é o que vai fazer você de uma pessoa boa. O que vai fazer você bom é a vontade, é o esforço de melhorar. Pois, de novo, a gente não vai vencer tudo numa única existência. Não vai ser simples assim. Nós levamos milênios para construir. E não vai ser em 80, 90 anos que a gente vai resolver isso. Mas tem que haver esforço, vontade de que isso realmente aconteça. Porque senão não vai acontecer. Se a gente entrar no desculpismo, porque isso é muito comum, né, na doutrina espírita, quando a gente descobre que tem outras encarnações, a gente começa a deixar para a próxima, né? Não, eu sou assim mesmo, aí fica para a próxima. Aí a gente começa a deixar, que é livre-arbítrio e outra existência. Dois perigos que a doutrina espírita, né, levanta para a gente, né? Todo mundo tem livre-arbítrio, aí a gente, fiz mesmo, eu tenho livre-arbítrio, eu fiz. E deixar para a próxima. Não vou conseguir vencer isso não, sou difícil assim mesmo, na outra eu resolvo. E aí esse de outra e outra a gente perde encarnação. E é cheio de espíritos esperando a gente com esse tipo de pensamento. De que, não vou conseguir melhorar isso não, vou deixar para depois. Né? Tem lá no Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos, né, psicografia do Chico também, chama Obsessão Pacífica. É uma mensagem belíssima que mostra como é fácil você perder a encarnação sem muito alarde. Você chega, você pensa assim, não, hoje, véspera de ano, não vou lá na União Fraternal, não. Aí vem um espírito, dá aquela abraçadinha, você fala, isso, querido. Né? Fica aí, vai passar a retrospectiva depois, você já fica preparado. Né? E aí a pessoa não vai. Aí, não, segunda-feira tem curso. Mas, poxa, não, depois eu vou. E aí a gente vai, e assim é. E a gente fica com aquele pensamento, fala, esse é pensamento meu. Está lá na mensagem, né? Busca lá, Obsessão Pacífica, se não me engano, é capítulo 7 do Cartas e Crônicas. E mostra direitinho. Né? Vou fazer. Não, como é que você vai fazer agora? Agora você tem que cuidar da família, dos seus afazeres profissionais. E aí a gente vai deixando, né? Quando eu aposentar, né? Que aí os espíritos chegam e falam, não, agora você não pode mexer com isso não, agora você tem que esperar aposentar, que a hora que você aposentar, você dedica mais. Aí chega, aposenta, aí fica doente, né? Como a Soneira diz, né? Aí fica doente, agora eu não posso, agora eu tenho que cuidar da saúde. Né? Aí cuida da saúde, fala, não, agora, né, passei um momento difícil, eu preciso curtir um pouco a vida, porque a vida está chegando ao final. E aí passou. É assim. E aí estamos lembrando aqui, trabalhadores da última hora. Somos nós. 48 do segundo tempo. Trabalhadores da última hora, o sal da terra. Porque a maioria não está aqui. Onde que está a maioria? Está lá. Aí fala, poxa, mas eu vou ser responsável por tudo? Jamais. Mas se não começar, nós não saímos do lugar. Nós só vamos ter a vitória se a gente começar. Se nós fizermos por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos netos, por aqueles que nos cercam e demandam de nós exemplo. A boa palavra é linda, mas o exemplo
O exemplo é tudo. O exemplo arrasta, né? Tem até uma frase que eu não vou lembrar, mas o exemplo arrasta. Porque é aquilo que mostra o que realmente é. Isso que é lindo quando você consegue fazer aquilo que você estuda, que você transmite. Isso é magnífico. Agora, se a gente for esperar que a gente seja primeiro para depois começar, a gente não sai do lugar. Se nós formos esperar perfeição para que as coisas começassem a acontecer, nós não iríamos a lugar nenhum. Porque são através de nós, os imperfeitos, que as coisas começam. Que a gente mostra quem nós éramos e quem nós somos. E quem nós vamos ser amanhã. E afinal de contas, né, como nós fomos em 2017? O que nós planejamos para 2018 com coragem? Sabendo que Deus não desampara a ninguém. Que Ele sempre coloca para nós as melhores oportunidades de crescimento que nós poderíamos ter nessa existência. Que apesar das dores, é a proposta pedagógica exata daquilo que nós precisamos. E se a gente pegar lá no discurso lá do Steve Jobs, lá na Universidade de Stanford, ele fala justamente disso. Ele fala, às vezes você não vai entender nada daquilo que está acontecendo contigo naquele momento. Mas um dia tudo isso vai fazer sentido. E que a gente guarde a certeza de que Deus não castiga ninguém. A gente precisa enxergar Deus como o grande legislador. E Ele legislando deixa sob a nossa responsabilidade colher o bem ou colher o mal. Seja na próxima existência. A gente tem a misericórdia da divindade de poder quitar os nossos débitos em suaves prestações, por mais que não pareça agora. Agora a gente pensa assim, Wander, suave prestação não, foi protestado, né? Porque assim, bate pesado. E quando a gente recebe as pancadas da vida, por vezes isso é dolorido demais. E às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, e a gente se vê sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Mas esse momento de dor é o nosso deserto. É aquele momento que nós caminhamos no deserto. Esse processo de evolução espiritual, de angariar os conceitos que a vida nos traz, é um momento só. E aí a gente vai lá no Evangelho, né, tem a parábola das 10 virgens, aí tem lá um monte de virgem lá, e uma com a lamparina cheia de querosene lá, e andando, e um monte sem. Aí elas chegam e falam, pô, dá um pouco do teu querosene aí, que a gente tá apagando a lamparina aqui. E ela chega e fala, não, né, vai atrás do seu. Aí a gente olha para o Evangelho e fala, nossa, que lição de egoísmo, né? Ah, podia ter dividido com as outras. Mas não, é simbólico. Aquilo que acende a chama no nosso coração é o nosso combustível. Eu não consigo levar a fé para o outro. Cada um vai desenvolver a sua fé. Por isso que o momento é só. Porque é naquele momento da dor que nós estamos tirando a lição, é que a gente vai se abastecendo para que a gente cresça. E isso é nosso. As nossas experiências. E por mais que a gente conte para o outro, porque assim, todo mundo já passou por dor, e todo mundo já contou a dor para o outro. E quantos aproveitaram? Pouquíssimos, ou nenhum. Porque é só vivendo. É a história da dor do outro e a dor no outro. Muitas vezes você sabe o que é a dor do outro. Mas só quando você passa, você sabe o que é a dor no outro. E aí a gente cresce. E aí, passando já para o nosso encerramento,
né, buscando sempre olhar adiante como um novo dia, olhar adiante sempre como uma nova oportunidade. Sabemos que vamos tropeçar outras vezes, vamos. Mas que a gente saiba sempre se replanejar, sempre recomeçar, avaliar aquilo que nós erramos. Não deixe de fazer isso, não procure esquecer, não. Tem gente que fala, não, esquece o passado. Não. Usa o passado como uma fonte de recursos para que você possa aplicar hoje. E não se aflija com o futuro. O passado traz uma melancolia, uma tristeza, a gente fica preso naquilo, não vai para lugar nenhum. Passado é história, é ciência, né? Uma história chamada ciência. Futuro é pura ansiedade, é incerto. Eu não sei se daqui a um segundo eu vou estar. Mas eu vou negligenciar o futuro? Eu vou esquecer o passado? Não, eu vou usar o passado, mas eu vou aplicar no presente. O único momento que eu realmente sou alguma coisa é agora. É o único momento que eu conserto o passado e edifico o futuro, é agora. É aplicando toda a minha energia, toda a minha vontade, toda a minha inteligência no momento presente, para que eu pare de me preocupar com o futuro. Eu passe a entregar o meu futuro com todo o carinho do mundo a Deus. Estou fazendo a minha parte hoje. Lógico, o que a gente faz hoje tem repercussão para o futuro, mas eu não preciso me preocupar com isso a ponto de desenvolver ansiedade, desenvolver depressão, porque senão eu me preocupo tanto com o futuro que eu começo a achar que o futuro já não vale a pena. Aí eu deprimo, aí eu desisto antes de chegar. Então, foque no hoje, né? Planeje e veja o que pode fazer hoje. Vamos planejar o ano 2018? Vamos. Mas, tipo, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer a hora que eu reencarnar, a hora que eu sair ali no portão? Né? Que eu pegar Assis Figueiredo, pegar o ônibus, for embora para casa. Como vai ser esse momento, né, pós-pequena erraticidade? E aí, olhando para esse futuro radioso, olhando para essa perspectiva que é sempre resplandecente, porque o Espiritismo matou a morte, e a gente pode olhar sempre para além, tendo sempre a certeza que nós não sofremos apenas por sofrer, e a gente possa sempre olhar e agradecer. E agradecendo, a gente lembra mais uma vez Adivaldo Pereira Franco, uma psicografia, né, do espírito Amélia Rodrigues, né, lá em 1962, na cidade de Buenos Aires, e ele diz, ela, Amélia Rodrigues, diz: Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, por tudo que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante ao majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que no teu reino voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigado porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. O gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar,
e o seu nome sequer podem pronunciar, os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Muito obrigado, Senhor, por estas mãos, que são minhas alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que aram o solo e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas por dores de muitas vidas, e pelos pés que me levam a marchar ereto, firme a caminhar, pés da renúncia, que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os teus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, o palácio, a tapera, a casa de miséria. Muito obrigado pelo lar que tenho e pelo amor que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou um teto amigo para me abrigar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por seu amor favorecida. Muito obrigado, Senhor, porque nasci. Muito obrigado, Senhor, porque creio em Ti e porque nos socorre com todo o seu amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Boa noite.